E aí, pessoal? E aí? Me diz você, pelo amor de Deus, como eu faço para escolher uma empresa para investir na bolsa? Estou começando agora, não tenho a mínima ideia de como eu faço isso. Ou então, já estou investindo aí há um tempinho, aos trancos e barrancos, seguindo recomendação de amigos, tentando acompanhar as carteiras recomendadas das corretoras, mas ainda não tenho ideia do que eu estou fazendo aqui. Bom, para você que está nessa situação, que está começando agora a investir na Bolsa de Valores, essa live vai ter uma mão na roda para você. Porque mesmo que você já tenha começado a investir, nesse momento, com o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, você vai poder colocar as coisas no eixo, começar da forma correta. Então, preste bem atenção em tudo que eu vou falar com vocês hoje. Convide os amigos, encaminha essa live para os amigos, chama todo mundo para participar da live com a gente, porque essa live é dica de ouro para quem deseja começar a investir no mercado financeiro via bolsa de valores. Então vamos lá? Vamos dar início ao nosso conteúdo de hoje, à nossa live de hoje. Como escolher a primeira empresa para investir na bolsa? Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine Barros, eu sou planejadora financeira, especialista em investimentos, sou consultora de valores imobiliários registrada na CVM e o meu objetivo aqui é te ensinar a começar a investir da maneira certa, com estratégia, para não perder dinheiro no mercado financeiro. E quando a gente quer começar a investir na bolsa, é fundamental que a gente tenha uma estratégia. Então, o que eu vou passar aqui para vocês hoje não é nada mais, nada menos do que uma estratégia para iniciantes, para quem está começando agora. Por quê? Ter uma estratégia inicial é melhor do que não ter nenhuma estratégia para começar. Isso porque quando você começa, você está meio perdido, você não sabe por onde você começa a estudar, por onde você começa a investir, como você faz para escolher os seus investimentos e muito menos como você faz para escolher os seus investimentos na bolsa de valores. Então, a gente vai hoje focar em cinco passos que vão formar uma estratégia inicial para você escolher a sua primeira empresa para investir na bolsa de valores. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje? Então eu vou começar a nossa live falando do primeiro passo dentro dessa estratégia. E qual seria esse primeiro passo dentro dessa estratégia? Vamos lá. Você está começando alguma coisa que você não conhece direito. Investir na bolsa de valores, investir em empresas através da compra de ações via bolsa de valores. É algo que você não domina, que você não entende o mecanismo direito. Então, o primeiro passo para você escolher a sua primeira ação para investir é você entender e identificar qual é o segmento de mercado que você tem mais domínio ou mais familiaridade ou que você tem interesse em estudar mais. Por exemplo, pode ser que você trabalhe no mercado de varejo. Então você entende desse negócio, você domina o negócio, você sabe como é que as coisas funcionam nesse mercado. Então, nada melhor do que você começar os seus investimentos através de um segmento de mercado que você já tem alguma familiaridade, que você pelo menos entende como é que funciona aquele negócio. Esse é o primeiro passo.
Então, você não tem nenhuma empresa, não investe em empresas ainda e deseja começar a investir. Então, o primeiro passo é você identificar qual é o segmento que você quer começar. E aí, eu dou uma dica para vocês aqui, porque lá no site da B3, que é a nossa bolsa de valores, no site da B3, vocês vão ter uma relação, vocês vão ter acesso a uma relação de todas as empresas que são listadas na bolsa de valores, de acordo com o segmento delas no mercado. Então, essa lista já está lá para vocês de bandeja, prontinha. Vocês podem até baixar essa lista no computador de vocês. E vocês vão ter ali cada uma das empresas listadas com o segmento respectivo. Uma vez que você identificou qual é o segmento que você deseja começar a investir, seja no segmento de varejo, seja no segmento financeiro, de seguros, eu não sei qual seria o segmento que você teria mais familiaridade. E aí eu vou até pedir para vocês colocarem aqui no chat qual é o segmento que vocês têm mais familiaridade. Segmento de beleza. Eu estou vendo aqui que a Waila está aqui. Seja bem-vinda, Waila. Espero que eu agregue muito valor na sua vida hoje, viu? O Mário também, sempre presente. Muito obrigada, Mário, pela presença. Temos outras pessoas aqui também. Bom, enfim, gente, sejam todos muito bem-vindos. O chat ele tá aberto para vocês colocarem as dúvidas de vocês, tá bom? Conforme eu for passando o conteúdo aqui, vocês podem colocar dúvidas que a gente vai trabalhando, tá certo? Então vamos lá. Eu gostaria de saber aqui de vocês qual é o segmento que vocês têm mais familiaridade. Vocês gostariam de investir num primeiro momento. E esse é o primeiro passo, é você entender qual é o segmento que eu tenho mais familiaridade. Pode ser que você tenha trabalhado em alguma empresa de logística, do ramo logístico, ou em alguma farmacêutica, ou até mesmo numa farmácia. Então, você entende como é que funciona ali a dinâmica daquele negócio. Então, a minha recomendação para quem está começando agora é começar pelo segmento que você tem mais domínio, ou mais familiaridade, mais afinidade, ou que você deseje estudar, que você já tenha um desejo já pré-instalado em você de buscar mais conhecimento sobre aquele determinado setor, sobre aquele determinado segmento do mercado, tá bom? Esse é o primeiro passo, tá? Porque, de acordo com Warren Buffett, a gente deve investir naquilo que a gente entende. Então, não são palavras minhas, são palavras de alguém que já está há muito tempo no mercado, já está aí, ó, já está calejado com tudo isso. E se ele disse que é para a gente investir naquilo que a gente entende, eu assino embaixo e levo para minha vida também. Então, quando eu quero investir num determinado segmento de mercado ou numa determinada empresa específica, eu primeiro busco entender como aquela empresa funciona, como é que funciona o negócio daquela empresa, porque aí eu vou me sentir mais tranquila, mais segura de investir ou não naquela empresa. Então, esse é o primeiro passo para a gente escolher a nossa primeira empresa para investir. É entender qual é o segmento de mercado que você tem mais domínio. E utilizar o site da Bolsa de Valores, da B3, para baixar a relação de empresas listadas e, de acordo com o segmento que você escolheu, você vai ter ali uma lista de empresas para você começar a entender e analisar para poder escolher uma para começar a investir. Ah, mas Elaine, só uma? Eu só vou escolher uma para começar a investir? Não necessariamente, você pode escolher outras também. Mas eu sugiro que você diversifique não apenas na quantidade de empresas, mas na quantidade de segmentos também. Empresas de diversos segmentos. Então vamos começar com uma? Porque o negócio não é tão simples quanto parece. Então a gente precisa começar, tá? Então aqui o objetivo é que você comece com o pé direito.
Eu quero que você comece a investir na Bolsa de Valores com o pé direito. Então, entendendo aquilo que você está fazendo. Começa com uma, estuda aquele segmento, estuda o negócio, faz a primeira aplicação e a gente segue para frente, tá bom? Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Viviane colocou, criptomoeda seria um segmento? O que acontece, Vivi? Não, tá? É um tipo de ativo que está sendo negociado agora, é um ativo muito recente, mas que dentro desse primeiro semestre, ainda dentro do nosso primeiro semestre do ano, já vai estar sendo negociado na Bolsa de Valores através de um instrumento chamado ETF. Um ETF é um fundo de índice, é um fundo listado em bolsa. Ele é negociado, as cotas desses fundos são negociados através da Bolsa de Valores e esse fundo é que vai investir em criptomoedas. A gente tem aí, para começar a ser comercializado, aqui na nossa Bolsa Brasileira, 2 ETFs de criptomoedas. Um que vai investir prioritariamente em bitcoins, e um outro que vai investir em várias moedas, várias criptomoedas diferentes. A salvo engano, são 6 moedas diferentes que vão estar compondo esse ETF. É uma possibilidade de investir em criptomoedas de forma mais segura. Por quê? Porque o ambiente de bolsa, ele é um ambiente regulamentado. Se tiver qualquer problema, a gente tem um órgão regulador que está por trás de tudo isso, que fiscaliza essas empresas. Então, a gente tem um pouco mais de segurança, ok? Mas as criptomoedas não seriam um segmento, não. Segmento é, por exemplo, o segmento de vestuário, empresas de vestuário. Nós temos segmento farmacêutico. Então, a gente tem de construção civil, a gente tem o segmento financeiro, dos bancos, a gente tem seguradoras. E tem vários outros segmentos que a gente pode estar escolhendo para começar a investir. A Didica colocou aqui, animada para ter minha primeira ação. Legal, muito bom. Vivi, entendeu? Show de bola. Tá? Qualquer dúvida é só colocar aqui no chat. Então vamos lá. O primeiro passo para você escolher a sua primeira ação para investir na bolsa, a sua primeira empresa. A gente tem que começar a falar da maneira correta. A gente está investindo em empresas e não em ações, né? A ação é uma parte daquela empresa que é negociada na Bolsa de Valores. A gente compra ações, mas a gente está negociando, a gente está investindo em empresas que têm um negócio, né? E geram renda, geram receita através desse negócio. Seriam os segmentos de mercado, tá bom? Então, o primeiro passo é você entender o que você tem, qual o segmento que você tem mais familiaridade e começar por aí. Pega a lista da B3, baixa a lista, começa a estudar os segmentos e escolhe aquele que te dá mais prazer de estudar, tá bom? Porque investir em empresas, quando você vai abrir um negócio, você não tem que estudar sobre aquele negócio. Quando você vai investir numa empresa, você também tem que estudar aquela empresa. Se você quer investir com cabeça de sócio, pensando realmente em crescer o seu patrimônio no longo prazo, você precisa investir em boas empresas, se tornar sócio de boas empresas. E o que são boas empresas? São empresas que dão lucro. A gente vai ver aqui ainda hoje sobre essa situação também. Então vamos lá. Primeiro ponto, já coloquei aqui para vocês. E aí, por que eu digo isso? Por que a gente deve começar com um segmento que a gente tenha familiaridade, ou que a gente tenha mais entendimento, ou que a gente gostaria de estudar? Porque investir é um hábito que o brasileiro não tem. Nós somos muito imediatistas, a gente quer tudo para ontem. A gente não tem a paciência de investir com regularidade e esperar as coisas acontecerem. Porque as coisas não acontecem da noite para o dia. Uma empresa, ela não dá lucro da noite para o dia. Ela trabalha, né? Ela
ela está ali fazendo os seus negócios para poder gerar lucro e poder distribuir para os seus acionistas. Então, você, enquanto acionista de uma empresa, precisa esperar também, ter paciência para estar aí recebendo os lucros advindos daquele investimento. E a gente não tem essa paciência. A gente precisa trabalhar essa paciência criando o hábito do investimento. E para criar um hábito, a gente precisa facilitar a nossa vida. Então, quando a gente começa a investir numa empresa ou num segmento de mercado que a gente já entende ou já conhece alguma coisa, ou que a gente tem uma afinidade, a gente está facilitando a criação desse hábito de investir. Porque você vai estar lendo sobre aquele assunto, você vai estar entendendo o que o mercado está falando, porque você já tem mais ou menos um entendimento daquilo. Então, você está facilitando as coisas para você, facilitando a criação desse hábito, que é o hábito de investir, tá ok? Então, vamos lá. Segundo passo, depois que você definiu qual é o segmento que você quer investir, depois que você baixou essa relação da B3, você vai fazer o quê? Você vai relacionar ou listar quais são as empresas que você, daquele segmento que você escolheu, que você gostaria de estudar. Então, você vai olhar dentro daquele segmento 10 empresas. Então, você vai, ou você pega todas as que estão listadas ali dentro daquele segmento, ou você pega algumas e você vai começar a olhar essas empresas com um olhar mais criterioso. Vai começar a ver notícias de jornal, notícias na internet, vai entrar no site da empresa. Você vai começar a estudar aquele negócio, olhar os sites, olhar notícias e começar a entender a dinâmica daquele negócio. E aí, nesse momento, com essas informações que você vai estar coletando, porque nada é à toa, tudo aqui é um processo e faz parte de uma estratégia, conforme eu falei para vocês, é uma estratégia inicial, mas é uma estratégia que vocês vão utilizar para escolher a primeira empresa para vocês investirem na bolsa. E pode ter certeza que vocês vão ter, assim, 99% de chance de acertar na escolha de vocês, justamente porque vocês estão fazendo aquilo de forma estratégica, tá certo? Então, uma vez que você relacionou as empresas, que você começou a buscar conhecimento e informação sobre essas empresas, você vai utilizar uma ferramenta que é muito conhecida. Caso você nunca tenha ouvido falar dessa ferramenta, é só você jogar no Google que vai vir vários modelos, muita matéria falando sobre essa ferramenta. É uma ferramenta poderosíssima que eu utilizo nas minhas análises de ações de empresas e você deve utilizar também. E é uma ferramenta muito simples de fazer, muito simples de aplicar, que vocês vão poder utilizar e que vai dar uma clareza maior sobre aquela determinada empresa que vocês estão analisando, que é a análise SWOT. Vocês já ouviram falar da análise SWOT? Eu quero que vocês coloquem aqui no chat. Quem já ouviu falar? Quem já utilizou? Quem utiliza essa ferramenta no trabalho, para os estudos? Coloquem aqui no chat que eu quero saber de vocês se vocês já utilizam essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta poderosíssima. Poderosíssima. Por quê? Porque ela é muito simples de você utilizar. Ela vai ter 4 quadrantes. 2 quadrantes onde você vai analisar a parte interna da empresa, aspectos internos da empresa, e 2 quadrantes que você vai utilizar, analisar os aspectos externos da empresa, ou seja, do mercado. Então, você vai analisar as forças e as fraquezas daquela empresa. Então, você vai olhar as características dela, você vai estar estudando aquela empresa e você vai entender quais são as forças daquela empresa frente ao mercado, né? E quais são as fraquezas daquela empresa frente ao mercado, né?
Vamos ali, por exemplo, analisar aqui a concessionária de energia Light. Gente, eu moro no Rio de Janeiro. A Light é uma benção, né? Vamos assim. Mas ela está listada na bolsa. E aí, né? Será que ela tem um bom atendimento ao público? Será que o site dela é um site que facilita a vida do usuário? Será que isso para ela é uma força ou é uma fraqueza? Tecnologia. Será que ela investe em tecnologia? A tecnologia dela é uma tecnologia de ponta? Ela está oferecendo um bom serviço, um serviço de qualidade? E o atendimento de emergência, como é que é? Então, eu estou falando aqui para vocês algo que é energia elétrica, que é algo que todo mundo conhece, que todo mundo entende porque utiliza. E estou dando exemplo para vocês aqui como é que vocês vão utilizar a análise SWOT para fazer essa avaliação das forças e das fraquezas daquela empresa. Depois de você olhar as forças e fraquezas da empresa, você vai passar a entender as ameaças e as oportunidades que aquela empresa tem dentro do mercado. Ameaças e oportunidades de crescimento, de aprimoramento, de melhoria contínua. Será que ela tem espaço para crescer? O que ela poderia melhorar? O que o mercado pede? Será que ela consegue atender? Então, você vai olhar para o mercado, né? E até olhar para dentro da sua casa mesmo. E vai entender quais são as oportunidades que essa empresa tem de melhoria e crescimento e quais são as ameaças que essa empresa tem para melhorar ou crescer o seu negócio. Eu posso dar exemplo aqui de ameaças, a questão dos gatos, né? Que acabam tirando aí recursos da empresa. O fato dos colaboradores não conseguirem entrar em áreas de risco também é uma ameaça para o crescimento dessa empresa. Muitas ações na justiça, por quê? Por um serviço mal prestado, também são ameaças. Então, você vai avaliar as ameaças e as oportunidades que essa empresa tem. Esse panorama que a análise SWOT vai te dar, já vai te dar uma visão de qual daquelas empresas você vai investir. Deu para entender como é que você vai utilizar essa ferramenta e como essa ferramenta é muito poderosa e vai te ajudar muito a entender o funcionamento daquela empresa, entender o que ela tem de bom, o que ela tem de pontos de melhoria, como é que o mercado aceita ela, quais são as oportunidades que ela ainda tem, quais são as fraquezas dela, quais são as. Tudo isso você vai estar analisando o mercado como um todo, aquela empresa como um todo, a dinâmica daquela empresa. E aí você vai conseguir escolher dentro dessas empresas que você listou, desse segmento que você deseja começar a investir, qual delas é que você vai começar a investir. Mas nesse primeiro momento, apenas com a análise SWOT, você não vai ficar descartando todo mundo, não. Você vai montar aí um caderno, um bloco de notas e vai fazer a análise para cada uma dessas empresas que você listou dentro do segmento que você deseja começar a investir. Então, você vai fazer essa análise para cada uma delas. Mário colocou aqui, nunca ouvi falar. Mário, é uma ferramenta muito utilizada nas empresas, muito utilizada na administração. Então, joga no Google que você vai ter várias imagens de análises prontas e vai conseguir ter uma visão melhor como é a ferramenta. É uma ferramenta muito simples de utilizar, mas que é muito poderosa para o investidor, inclusive. Tá bom? A Viviane colocou, não conheço. Então, mesma coisa, Vivi, coloca no Google que vocês vão conseguir analisar, vocês vão ter uma visão melhor de como é a ferramenta. É uma ferramenta muito simples. São 4 quadrantes, 2 quadrantes para as forças e fraquezas, 2 quadrantes para as ameaças e oportunidades. Forças e fraquezas se referem à empresa de forma interna, ela, e
Oportunidades e ameaças se referem ao mercado, à empresa como uma integrante do mercado. O que o mercado está oferecendo para aquela empresa naquele momento de ameaças e oportunidades, tá ok? Ferramenta poderosíssima, muito simples de utilizar. Se vocês encontrarem no Google e mesmo assim tiverem dúvidas da utilização dessa ferramenta, eu coloco aqui o meu direct à disposição de vocês. Podem me mandar direct, eu vou ter um enorme prazer em ajudar vocês a fazerem essa análise, tá bom? Na medida do possível, é claro, né? Então, vamos lá. Esse é o segundo passo. Então, o primeiro passo, recapitulando, você vai entender qual é o segmento que você tem mais familiaridade. E você vai definir ali qual é aquele segmento, vai baixar a relação que tem na B3, na Bolsa de Valores aqui brasileira, e vai escolher quais são as empresas que você vai analisar. Segundo passo é fazer uma análise SWOT dessas empresas, todas elas. Listou 5, vai fazer uma análise SWOT para cada uma dessas 5 empresas. Terceiro passo é você analisar os indicadores de lucratividade dessa empresa. Elaine, começou a dificultar o negócio. Não, gente, eu não estou dificultando, eu estou facilitando a vida de vocês aqui, tá? Quando a gente fala de empresa boa, a gente fala de empresa que dá lucro. A gente quer lucro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer lucrar. Então, a gente vai buscar empresas que dão lucro. Então, vocês precisam olhar os indicadores de lucro dessa empresa. Indicadores esses que vocês conseguem no site de relacionamento com o investidor, o site de RI da empresa, tá? Essas informações vocês conseguem no site de RI. Vocês conseguem também em vários outros sites, são indicadores fundamentalistas de empresas. Eu posso citar como exemplo aqui para vocês o site Fundamentos, o Ocean 14 e vários outros que tem aqui na internet gratuitos que vocês conseguem olhar esses indicadores. Aqui, para facilitar a vida de vocês, porque, como eu falei, isso é uma estratégia inicial para quem está começando agora, eu vou dar apenas 2 indicadores de lucratividade. E esses indicadores, eles são bem tranquilos de entender, vocês vão conseguir entender com muita facilidade e vocês vão conseguir enxergar eles também com muita facilidade. E eles vão dizer para vocês se essa empresa é uma empresa que dá lucro ou não. É claro que quando vocês começarem a estudar mais, vocês vão lapidar a estratégia de vocês. Vocês vão colocar mais premissas para serem avaliadas. Mas nesse primeiro momento, olhando esses 2 indicadores de lucratividade, vocês já vão conseguir ter uma visão sobre a empresa, se ela dá lucro ou não. Quais são esses 2 indicadores? O primeiro indicador é a receita líquida da empresa. O que é a receita líquida daquela empresa? É o que a empresa recebeu das suas operações. Então, ela opera no mercado, prestando serviço ou vendendo alguma coisa dentro do negócio dela, né? O que ela recebeu que veio desses negócios dela? E aí, retira-se os impostos, retira-se as devoluções e retira-se os descontos que são dados para os consumidores. O que sobra é a receita líquida. Essa receita, ela precisa ser crescente ao longo dos anos. Uma empresa que é uma empresa lucrativa é uma empresa que tem a receita líquida crescente. E eu sugiro que vocês olhem, no mínimo, os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos dessa empresa. Essa receita líquida precisa ser uma receita líquida crescente. Esse é o primeiro indicador de lucratividade. O segundo indicador de lucratividade é o lucro líquido. O lucro líquido, diferente da receita, a receita é o que a empresa recebeu das operações.
ok? Ela recebeu das suas operações. Receita líquida precisa ser crescente. Lucro líquido, o lucro é o que vai para os acionistas. É o que vai no final de tudo, depois que ela pagou as despesas dela, as despesas do negócio, as despesas administrativas. Depois que ela fez todos os pagamentos, o que sobra é o lucro líquido. O lucro líquido é o que vai ser dividido entre os acionistas, ok? É o que você vai receber. Esse lucro líquido precisa ser crescente também. Então, empresa boa é a empresa que dá lucro. Como é que a gente avalia se uma empresa dá lucro ou não? Para essa estratégia inicial, que é a estratégia que eu estou passando aqui para vocês agora, para você escolher a sua primeira ação, vocês vão olhar 2 indicadores de lucratividade: receita líquida crescente nos últimos 5 anos, lucro líquido crescente nos últimos 5 anos, ok? Vai olhar isso de todas as empresas que você relacionou, certo? Esse é o terceiro passo da sua estratégia. Vocês estão anotando, pessoal? Quero saber aqui se vocês estão anotando. Embora essa live vá ficar gravada, é muito importante que vocês anotem o que eu estou passando aqui para vocês, porque isso é uma estratégia. O que eu estou passando aqui para vocês é uma estratégia para iniciantes, para você começar a investir na Bolsa de Valores de forma estratégica, sabendo como escolher a sua primeira ação, a sua primeira empresa para investir, tá bom? Então vamos lá. Terceiro passo dentro da nossa estratégia é analisar os indicadores de lucratividade. E aí, feito isso, nós vamos passar para o quarto passo dentro da nossa estratégia. Quarto passo dentro da nossa estratégia para investidores iniciantes que estão começando agora na bolsa ou desejam começar agora, tá? Quarto passo é você analisar os indicadores de dívida dessa empresa. Então, você olhou, a empresa dá lucro, show, maravilhoso, últimos 5 anos, subindo, crescente, maravilhoso. Vamos olhar as dívidas agora, se as dívidas dessa empresa estão controladas. Porque empresa boa é aquela empresa que dá lucro e que tem as dívidas controladas. Dívida é algo que toda empresa tem. Até porque, para crescer, ela acaba tendo que fazer algumas dívidas, ainda mais quando a empresa está começando, ou quando ela quer entrar num determinado segmento, ou explorar algo novo dentro daquele mercado. Então, ela quer expandir o seu negócio. Ela vai pegar dívidas, ela vai fazer dívidas. Agora, o que a gente precisa entender é se essas dívidas estão controladas ou não. Você vai olhar indicadores que vão te dar uma tranquilidade de saber que aquela empresa tem dívidas, ok, ela tem dívidas. Essas dívidas estão controladas? Sim, estão controladas, então tá ok. Ok? Então vamos lá, mais 2 indicadores para analisar as dívidas da empresa, se as dívidas estão controladas ou não. O primeiro indicador é a liquidez corrente. Lembrando que esses indicadores que eu estou colocando aqui para vocês, eles podem ser analisados através do site de RI da empresa, através das demonstrações que são disponibilizadas no site, ou através de aplicativos e sites de análise fundamentalista, como, por exemplo, o Ocean 14, que eu utilizo nas minhas análises, e o Fundamentos, que eu também gosto muito. Então, joga lá no Google, fundamentos.com, Ocean 14, e vocês vão encontrar esses sites. São ótimos, são gratuitos. Vocês vão poder olhar esses indicadores que eu estou passando aqui para vocês. Lá vocês vão encontrar vários outros indicadores. Não se apavore nesse momento.
anota a estratégia, coloca ela em prática e estuda. Conforme você for estudando, você vai aprimorar a sua estratégia. Você vai incluir outras premissas a serem avaliadas para escolher outras empresas. Lembrando que essa estratégia é uma estratégia para iniciantes, para quem está começando agora e não entende nada de bolsa, de empresas ou de investir em empresas através da bolsa de valores. Quer começar com o pé direito? Quer começar da forma correta? Tenha uma estratégia para você seguir, ok? E é o que eu estou dando aqui para vocês hoje, é uma estratégia para iniciantes. Então, 2 indicadores de dívida, para a gente entender se a dívida da empresa está controlada ou não. O primeiro indicador, liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? Liquidez corrente são... o que é a liquidez corrente? A gente tem os ativos correntes, que são aqueles ativos circulantes, os ativos que a empresa tem em caixa e que ela tem a receber num curto espaço de tempo, e esse curto espaço de tempo que eu digo é até 1 ano. Então, a gente tem os ativos circulantes, que são aqueles ativos que a empresa tem em caixa e que ela tem a receber no prazo de 1 ano. E ela tem também as dívidas circulantes, que é o passivo circulante. Esse passivo circulante são as dívidas de curto prazo, o que ela tem a pagar dentro do prazo de 1 ano. Então, tudo que ela tem para pagar dentro de um prazo de 1 ano é o passivo circulante, são as dívidas de curto prazo. Quando eu faço a razão entre os ativos circulantes e os passivos circulantes, ou seja, quando eu pego os ativos circulantes e divido pelos passivos circulantes, eu vou ter a liquidez corrente. O que é a liquidez corrente? O que ela fala para mim? Ela me diz se o que a empresa tem em caixa e o que ela tem para receber no prazo de 1 ano cobre as dívidas que ela tem nesse mesmo período. Esse indicador, ele precisa ser 1 ou superior a 1. Se ele for 1, indica que o que eu tenho de ativo cobre o que eu tenho de passivo no curto prazo, fica no 0 a 0. Se eu tenho mais, se esse indicador dá mais do que 1, 1,5, 1,10, 1,80, 2,5, se ele for superior a 1, indica que o que eu tenho de caixa e o que eu tenho para receber no curto prazo cobre as minhas dívidas de curto prazo e ainda sobra. Deu para entender? Então, a sua liquidez corrente, ela precisa ser sempre superior a 1, para indicar que aquela empresa é uma empresa saudável, é uma empresa que tem as suas dívidas controladas, que tem dinheiro para pagar as dívidas de curto prazo. Deu para entender? Então, eu vou colocar um exemplo aqui para vocês. Digamos que a empresa tenha 100 milhões em ativo circulante, incluindo ali o que ela tem de caixa, o que ela tem para receber no prazo de 1 ano. 100 milhões de reais. E ela tem de passivo circulante, ou seja, de dívidas a pagar no curto prazo, 80 milhões. Eu vou pegar 100 milhões, vou dividir por 80 milhões. O resultado que vai dar para mim é a liquidez corrente dessa empresa. Esse resultado, façam a conta aí, não confiem em mim não, tá? Façam as suas contas aí. Esse resultado vai dar 1,25. Isso quer dizer que esses 100 milhões que ela tem de ativo circulante cobre os 80 milhões que ela tem de passivo circulante
de dívida de curto prazo e ainda sobra 0,25% em caixa ou a receber de ativos. Ainda sobra 0,25% de ativos. Deu para entender a dinâmica? Esse indicador ele precisa estar superior a 1 para nos dar uma tranquilidade de que aquela empresa tem como arcar com as dívidas de curto prazo. Esse é o primeiro indicador. Eu quero saber aí se todo mundo entendeu. Eu quero um ok no chat. Ok no chat. Show? Se não entendeu, pergunta, porque essa é a hora. O segundo indicador, para deixar a gente tranquilo, entendendo que essa empresa é uma empresa que tem dívidas controladas, é a dívida total dividida pelo patrimônio líquido dessa empresa. Então, essas informações também vão estar naqueles sites que eu passei para vocês, também vão estar disponíveis nos demonstrativos que a empresa vai disponibilizar através do site de relacionamento com o investidor. Você vai pegar a dívida total da empresa, vai dividir pelo patrimônio líquido da empresa. Esse indicador, ele precisa ser ele precisa ser inferior a 1. Olha a diferença, hein? Liquidez corrente precisa ser superior a 1. Dívida total dividido pelo patrimônio líquido precisa ser inferior a 1. Por quê? O que esse indicador vai falar para mim? Se esse indicador der 1, indica que o meu patrimônio líquido, o patrimônio líquido da minha empresa, ele só cobre as dívidas. Então, eu pego o patrimônio líquido, cubro as dívidas. Está no 0 a 0. O que eu quero? Eu quero que ela tenha um patrimônio superior às dívidas dela. Então, se a empresa que você deseja investir tiver um indicador dívida total pelo PL, patrimônio líquido, de 1, tá. Se você ainda quiser investir nela e ela tiver ali um lucro constante, crescente, receita crescente, e você ainda assim quiser investir, tranquilo. Mas o legal é que esse indicador esteja inferior, abaixo de 1. Por quê? Porque isso vai dizer para mim que o patrimônio líquido dessa empresa cobre a dívida total dela e ainda sobra. Deu para entender? Então, esses dois indicadores vão te deixar mais tranquilos, porque você vai entender nesse primeiro momento, de forma iniciante, que essa empresa é uma empresa que tem suas dívidas controladas. Ok? Esse é o quarto passo dentro da nossa estratégia, que é você entender como é que estão os indicadores de endividamento da sua empresa, da empresa que você deseja começar a investir. E aí, feito isso, a gente vai para o quinto passo, que é você colocar a sua estratégia em ação, partir para ação. Não importa se você não tem todas as informações do mundo, não importa se você não entende tudo do mercado financeiro. Você já tem uma estratégia formada, você já sabe como escolher a sua primeira ação. Escolhe a primeira ação de acordo com essas indicações que eu acabei de colocar para vocês, de acordo com os 4 passos anteriores. Escolhe aquela que você sente mais tranquilidade de investir, que é uma empresa lucrativa, que é uma empresa que está com as dívidas controladas, que é uma empresa de um segmento que você conhece, ou que você tem mais familiaridade, ou que você deseja estudar. Porque você vai estar investindo com tranquilidade, sabendo que você escolheu a sua primeira empresa de forma correta, você utilizou uma estratégia para isso. E aí, você vai começar a investir, mas você não vai parar por aí, não. Você vai continuar estudando, aprendendo cada vez mais, buscando mais conhecimento, e conforme eu falei, você vai lapidando a sua estratégia. Você vai melhorando ela, você vai acrescentando premissas para te ajudar a escolher cada vez mais, cada vez melhor as suas empresas para investir. Tá ok?
E qual é a conclusão que a gente chega depois de tudo que eu acabei de colocar para vocês aqui? Que empresa boa é empresa que dá lucro e que tem as dívidas controladas. Então, escolha empresas para investir que tenham as dívidas controladas e que estejam dando lucro nos últimos 5 anos. Porque dessa forma você vai estar com mais tranquilidade de começar a investir e de poder estudar o mercado para escolher outras empresas, de poder estudar o mercado para lapidar a sua estratégia e investir cada vez melhor. Mas para começar, essa estratégia, ela é correta, maravilhosa. Pode ter certeza que você vai escolher da melhor forma possível, dentro do entendimento que você tem hoje, dentro do nível de conhecimento que você tem hoje, você vai fazer uma boa escolha e vai começar a investir com o pé direito, tá ok? E escolham sempre a primeira empresa através do segmento que vocês tenham mais familiaridade, que vocês tenham mais afinidade, porque isso vai ajudar na criação do hábito de investir. Porque, conforme eu falei, investir é um hábito que a gente deve criar e cultivar, certo? E como diz o Warren Buffett, né? O nosso investidor mor aí, alguém que já está aí, ó, há muito tempo no mercado, invista apenas naquilo que você entende, tá bom? Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado da estratégia que eu passei para vocês aqui. Estou aguardando ansiosa pelos comentários, porque é sempre muito importante o feedback de vocês, porque vai me fazer entender o quanto eu consegui gerar de valor na vida de vocês hoje, tá certo? Muito obrigada pela presença de cada um de vocês e nós nos vemos na próxima live. Um forte abraço! Tchau, gente!